Você está sendo atacado neste momento? Se está, não saia daqui, porque o que vou compartilhar nos próximos minutos pode ser a resposta que você tanto esperava. Existem coisas sobrenaturais que acontecem quando alguém mexe com um escolhido de Deus, e hoje você vai descobrir cada uma delas. Eu sou Marcos Antônio, seu irmão em Cristo, e quero falar direto ao seu coração. Sei que muitas vezes você se pergunta por que tantas pessoas parecem se levantar contra você sem motivo aparente. Porque as críticas, as invejadas, os ataques vindos até mesmo de quem você menos esperava. A verdade é que quando Deus escolhe alguém, Ele marca essa pessoa com algo especial. É como se fosse uma luz que brilha no escuro, e essa luz incomoda quem vive nas trevas. Você já percebeu que quanto mais você se aproxima de Deus, mais surgem obstáculos? Não é coincidência, meu escolhido, mas deixa eu te contar algo que vai incendiar seu espírito. Deus não fica parado quando mexem com seus filhos. Ele tem um sistema de defesa tão poderoso que faz até os anjos ficarem impressionados. E hoje vou revelar exatamente como isso funciona. A primeira coisa poderosa que acontece é: a justiça divina acorda. Quando alguém ataca um escolhido, é como se tocassem no botão vermelho do trono celestial. Deus não dorme, meu irmão. O Salmo 121, verso 4, deixa isso bem claro. Eis que não tosqueneja, nem dorme o guarda de Israel. Sabe o que isso significa? Que enquanto você descansa, Deus está vigiando cada movimento dos seus inimigos. Lembra da história de Davi quando enfrentou Golias? Todo mundo riu do garoto pastor. Como esse moleque vai derrubar um gigante? Mas Davi sabia algo que os outros não sabiam. Ele era um escolhido de Deus. E quando Golias abriu a boca para zombar, selou seu próprio destino. Uma pedra certeira na testa foi o suficiente para mostrar que Deus havia despertado para defender seu menino. A segunda coisa que acontece é ainda mais impressionante. As portas do inimigo travam. É como se Deus virasse um interruptor gigante no reino espiritual. De repente, toda a estratégia que estava funcionando contra você simplesmente para de funcionar. Os planos se confundem, as conspirações se desfazem, as armadilhas se voltam contra quem as preparou. A rainha Esther viveu isso na pele. Amã construiu uma forca de 15 metros de altura para enforcar Mardoqueu, tio da rainha. Ele tinha tudo calculado, tudo planejado, mas esqueceu de um detalhe. Mardoqueu era parte do plano de Deus para proteger o povo escolhido. E sabe o que aconteceu? Amã acabou sendo enforcado na própria forca que construiu. Deus travou todas as portas do palácio para Amã e abriu todas para Mardoqueu. Mas tem algo que o inferno escondeu de você, escolhido. Algo sobre como Deus transforma cada ataque em combustível para sua vitória. O que vou revelar na próxima parte vai fazer você entender por que seus inimigos sempre acabam se arrependendo de mexer contigo. Se essa palavra incendiou seu espírito, toca no like e ativa o sininho para fortalecer essa chama. E me conta aqui nos comentários, você já sentiu essa proteção divina agindo na sua vida? Sua experiência pode fortalecer outro escolhido que está passando pela mesma luta. Lembra que eu prometi revelar como Deus transforma cada ataque em combustível para sua vitória? Então, segura essa revelação que vai abalar suas estruturas. Você já parou para perceber como algumas pessoas que te atacaram no passado hoje estão numa situação pior do que quando começaram a mexer contigo? Não é vingança sua, escolhido. É a terceira coisa poderosa que acontece. A bênção vira maldição para quem ataca. É como se existisse uma lei espiritual invisível operando. Quando alguém levanta a mão contra um filho de Deus, automaticamente ativa uma reversão sobrenatural. Cada palavra maldosa que lançam contra você volta multiplicada para eles. Cada pedra que atiram na sua direção ricocheteiam de volta com força triplicada.
Números 23, verso 23, revela esse segredo, porque contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Sabe o que isso significa na prática? Que toda maldição lançada contra você se transforma em bênção, e quem lançou fica com o prejuízo. Olha só o que aconteceu com Faraó. Ele perseguiu o povo escolhido de Deus com 600 carros de guerra, achando que ia massacrar Israel no deserto. Mas quando chegou no Mar Vermelho, descobriu que havia mexido com quem não devia. As águas que se abriram para Israel se fecharam sobre Faraó e todo o seu exército. A estratégia que parecia perfeita virou sua própria sepultura. Agora vem a quarta revelação, que vai explodir sua mente. Deus usa o mal para promover seu filho. Isso mesmo, escolhido. Deus é tão estratégico que pega exatamente aquilo que o inimigo planejou para te destruir e transforma no degrau da sua promoção. É como se ele tivesse um departamento celestial especializado em reverter tragédias em triunfos. A história de José é o exemplo perfeito disso. Os irmãos o venderam como escravo, achando que estavam acabando com a vida dele. José passou por prisão injusta, falsas acusações, anos de sofrimento, mas cada degrau da descida estava sendo transformado por Deus num degrau de subida. E quando José se tornou governador do Egito, ele disse aos mesmos irmãos que o traíram: "Vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem." Gênesis 50, verso 20. Cada chicotada que José levou na escravidão foi contabilizada por Deus como investimento para sua promoção futura. Sabe o que mais me impressiona nessa história? José não precisou se vingar de ninguém. Deus fez questão de colocar os mesmos irmãos que o desprezaram ajoelhados diante do trono dele, implorando por comida. A promoção foi tão grande que os próprios algozes tiveram que reconhecer: mexemos com quem não devíamos mexer. Mas existe algo ainda mais impressionante que acontece quando atacam um escolhido. Algo que faz os próprios inimigos caírem na armadilha que prepararam. O que vou revelar na próxima parte vai te mostrar como Deus tem um senso de justiça tão perfeito que transforma cada cilada numa vitória sua. Clique no botão Valeu para fortalecer essa chama divina dentro de você. E se sentir essa conexão, compartilhe sua história nos comentários. Sua voz fortalece toda a família escolhida. Conta aí, Deus já usou algum ataque contra você para te promover? Sua experiência pode ser o combustível que outro irmão precisa para continuar firme. Falei que ia mostrar como Deus tem um senso de justiça tão perfeito que transforma cada cilada numa vitória sua. Então prepara o coração, porque essa revelação vai te dar arrepios. Você já reparou como algumas pessoas que armaram contra você acabaram se dando mal exatamente da mesma forma que planejaram o seu mal? Não é coincidência, meu escolhido. É a quinta coisa poderosa que acontece. O agressor cai na própria armadilha. É como se Deus fosse um mestre estrategista que deixa o inimigo construir a própria queda. Ele não precisa criar novas punições. Simplesmente permite que a maldade se volte contra quem a criou. É a lei do retorno divino operando com precisão cirúrgica. O Salmo 7, verso 15, deixa isso cristalino. Cavou um poço e o fez fundo, mas caiu na cova que fez. Sabe por que isso acontece? Porque quando alguém ataca um escolhido de Deus, está declarando guerra contra o próprio céu. E Deus não precisa descer para lutar. Ele simplesmente remove sua proteção do agressor. A história do rei Saul é devastadora. Ele passou anos perseguindo Davi, armando emboscadas, mobilizando exércitos inteiros para matar um jovem inocente. Mas cada lança que atirava contra Davi era contabilizada no livro celestial. E quando chegou a hora da justiça, Saul morreu exatamente como havia tentado matar Davi, pela espada, em batalha. O mais impressionante é que Davi nem precisou levantar a mão contra Saul.
Por 2 vezes teve a oportunidade de matá-lo e não fez. Por quê? Porque sabia que Deus é especialista em fazer justiça. E foi exatamente isso que aconteceu. A própria violência que Saul plantou brotou como espinheiros ao redor da sua vida. Agora chegamos na 6ª revelação, que vai te deixar sem palavras. Deus ativa o modo proteção total. Quando Deus vê que os ataques estão se intensificando contra seu filho, ele liga um sistema de defesa sobrenatural que nem o inferno consegue penetrar. É como se uma bolha invisível se formasse ao seu redor, fazendo com que nenhuma arma, nenhuma fofoca, nenhuma estratégia maligna prospere contra você. Isaías 54, verso 17, é a promessa mais poderosa da Bíblia. Toda ferramenta forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Isso não é apenas versículo bonito para decorar. É decreto celestial operando na sua vida. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles foram jogados numa fornalha 7 vezes mais quente que o normal. O fogo estava tão intenso que matou os soldados que os jogaram lá dentro. Mas sabe o que aconteceu com os 3 jovens? Eles passearam pela fornalha como se fosse um jardim florido. Quando saíram, não tinham nem cheiro de fumaça nas roupas. Isso é proteção total de Deus escolhido. Quando ele ativa esse modo, você pode andar pelo meio do fogo e não se queimar, atravessar tempestades e não se molhar, passar por vales sombrios e não se abalar. É como ter um escudo energético sobrenatural que repele qualquer ataque. Mas tem uma 7ª coisa que acontece, e essa vai fazer você nunca mais temer inimigo algum. Na verdade, vai fazer você até agradecer pelos ataques, porque o que Deus faz depois deles vai explodir sua mente de uma forma que você nem imagina. Venha fazer parte da família dos escolhidos, clique em Seja Membro e caminhe junto conosco. E me diz aqui nos comentários: eu confio na proteção total de Deus. Sua declaração pode ser exatamente o que outro escolhido precisa ler para fortalecer a fé neste momento. Prometi mostrar algo que vai fazer você até agradecer pelos ataques. Então respira fundo, porque essa revelação vai revolucionar sua perspectiva sobre cada batalha que você enfrentou. Sabe qual é a diferença entre um escolhido de Deus e uma pessoa comum quando ambos passam por ataques? A pessoa comum sai diminuída, mas o escolhido sai exaltado. E isso nos leva à 7ª e mais poderosa coisa que acontece. A glória de Deus explode na sua vida. É como se cada ataque fosse um investimento que Deus usa para multiplicar sua unção, sua autoridade, seu impacto no reino. Quanto mais o inimigo tenta te derrubar, mais alto Deus te coloca. É uma matemática celestial que desafia toda a lógica humana. Divisão vira multiplicação, subtração vira adição. A primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 6, revela esse segredo. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Mas aqui está o detalhe que poucos percebem. Muitas vezes essa humilhação vem através dos ataques que sofremos. Deus permite que passemos pelo vale para nos exaltar no monte. A história de Daniel é o exemplo mais impressionante disso. Ele foi vítima de uma conspiração política orquestrada pelos próprios colegas de trabalho. Inventaram uma lei sabendo que Daniel não conseguiria cumprir, porque sua fidelidade a Deus era inabalável. O resultado? Daniel foi jogado na cova dos leões para ser devorado. Mas sabe o que aconteceu na manhã seguinte? O rei Dário correu desesperado para a cova e encontrou Daniel conversando com os leões, como se fossem gatinhos domésticos. E qual foi a primeira coisa que o rei fez? Promoveu Daniel a uma posição ainda maior no reino. Os mesmos conspiradores que tramaram contra ele foram jogados na mesma cova. Só que desta vez os leões estavam com fome. Isso é explosão de glória, escolhido.
Daniel não só sobreviveu ao ataque, como saiu mais forte, mais respeitado, mais ungido do que antes. Os leões que deveriam devorá-lo se tornaram seus guardiões. A cova que deveria ser sua sepultura virou seu altar de adoração. Agora deixa eu te contar o bônus mais poderoso de todos. Algo que pode mudar sua perspectiva sobre o timing de Deus para sempre. Deus não chega atrasado, ele só espera o inimigo cair na própria armadilha. Muitas vezes você clama: Deus, por que você não age logo? Por que permite que isso continue? A resposta está no Salmo 37, verso 13. Mas o Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Deus não está atrasado. Ele está calculando o momento perfeito para a justiça explodir. É como um mestre enxadrista que permite que o adversário faça vários movimentos, dando a impressão de que está perdendo. Mas, na verdade, cada movimento do oponente está sendo usado para construir o cheque-mate perfeito. Quando Deus finalmente move sua peça, não é apenas uma vitória, é uma vitória tão devastadora que ninguém questiona quem realmente comanda o jogo. Sabe por que Deus espera? Porque Ele quer que a vitória seja tão clara, tão indiscutível, que até os inimigos tenham que reconhecer: a mão de Deus está com este escolhido. Quando Deus age no timing perfeito, não sobra dúvida de quem é o autor da reviravolta. Mas tem uma revelação final que preciso compartilhar contigo, algo sobre como identificar que você está vivendo exatamente esse processo agora mesmo. Na próxima parte, vou te ensinar a reconhecer os sinais de que Deus está preparando sua maior exaltação através dos ataques que você está enfrentando hoje. Clique no Valeu para fortalecer nossa corrente espiritual. E conte nos comentários sobre a vitória que Deus tem revelado na sua vida. Mesmo que ainda não tenha se concretizado, profetiza a tua vitória. Sua fé declarada pode ser o combustível que outro escolhido precisa para continuar resistindo. Prometi te ensinar a reconhecer os sinais de que Deus está preparando sua maior exaltação através dos ataques atuais? Então cola aqui comigo, porque essa revelação final vai incendiar sua fé. Você está vivendo esse processo agora mesmo, escolhido. Se chegou até aqui, não foi coincidência. Deus queria que você ouvisse cada palavra desta mensagem, porque Ele está orquestrando algo grandioso na sua vida. Cada lágrima que você derramou, cada noite mal dormida, cada injustiça que sofreu. Tudo está sendo contabilizado no livro celestial. Sabe como eu sei que você é um escolhido de Deus? Pelos ataques que você enfrenta. Pessoas comuns não incomodam tanto o inferno assim. Se o inimigo está investindo tanto tempo e energia para te derrubar, é porque ele sabe do potencial explosivo que existe dentro de você. É como se ele pudesse ver seu futuro e ficasse desesperado tentando abortar o plano de Deus. Mas aqui está a verdade que vai libertar seu coração. Cada ataque é uma confirmação profética de que você está no caminho certo. Quando o diabo se levanta com fúria contra alguém, é porque sabe que essa pessoa está prestes a causar um estrago significativo no reino das trevas. É como uma mulher grávida que sente as dores do parto se intensificarem. Quanto mais forte a dor, mais próximo está o nascimento. E você, meu escolhido, está em trabalho de parto espiritual. Está gestando a maior vitória da sua vida. E essas dores que sente são os sinais de que o milagre está chegando. Lembra de todas as 7 coisas poderosas que acontecem quando mexem contigo? A justiça divina desperta, as portas do inimigo travam. As bênçãos viram maldições para quem ataca. Deus usa o mal para te promover. Os agressores caem nas próprias armadilhas. A proteção total é ativada e a glória de Deus explode na tua vida. Tudo isso está operando simultaneamente neste momento. É por isso que você tem sentido uma paz estranha no meio da tempestade, uma confiança inexplicável, mesmo quando tudo parece incerto.
É o Espírito Santo te assegurando que o final desta história já foi escrito e você sai vitorioso. Não é otimismo, é revelação. Agora, quero que você feche os olhos por um momento e visualize. Daqui a alguns meses, você vai olhar para trás e ver como cada peça se encaixou perfeitamente. Vai entender por que Deus permitiu cada batalha, cada demora, cada aparente derrota. E quando isso acontecer, você vai fazer como José fez com seus irmãos. Vai olhar para quem te atacou e dizer: vocês intentaram o mal, mas Deus o tornou em bem. Sua história não termina na batalha, escolhido. Ela termina no trono. Cada lágrima será transformada em louvor, cada ferida em testemunho, cada vale em vitória. E quando Deus terminar de esculpir sua história, ela será tão linda que inspirará gerações. Por isso eu profetizo sobre sua vida. Os ataques que você está enfrentando hoje são as últimas cartadas do inimigo, porque ele sabe que seu tempo está se esgotando. A reviravolta está mais próxima do que você imagina. A justiça está a caminho. A exaltação está marcada no calendário celestial. E sabe o que mais? Quando tudo isso passar, você não vai apenas sobreviver, você vai reinar. Porque essa é a natureza de um escolhido de Deus: transformar pressão em poder, dor em propósito, ataques em autoridade. Então levanta a tua cabeça, meu irmão, minha irmã. Você não é vítima. Você é vitória em construção. Você não está sendo destruído. Você está sendo exaltado. Você não é um alvo. Você é um escolhido de Deus. Escolhido. Clique no vídeo que está aparecendo agora na tela. Deus já preparou uma mensagem poderosa para continuar fortalecendo o seu coração. Não deixe essa bênção passar. E se esse conteúdo tocou seu espírito, compartilhe para alcançar mais irmãos que precisam dessa palavra. Declare comigo: eu sou escolhido de Deus e minha vitória está garantida. Sua declaração de fé pode ser exatamente o que outro escolhido precisa ler neste momento. Vamos juntos incendiar essa corrente de fé.